Olá, eu sou Ademir Quintino e este é o programa Momento Saúde, programa de prestação de serviço ao telespectador. Recebemos aqui no Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Cubatão o Dr. Gustavo Buchmann, ele que é especialista em cardiologia. Hoje a pauta do programa vai ser problemas do coração. Dr. Gustavo, obrigado por ter aceito o nosso convite, agradeço antecipadamente. Vamos falar dos problemas do coração em si, não problemas sentimentais, não é verdade? Sim. Obrigado aí por ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço aí a todos os telespectadores, espero poder esclarecer as dúvidas e, com poucas palavras, explicar todo o funcionamento desse complexo órgão que é o coração. Aliás, infelizmente, ainda, apesar de estarmos no século XXI, muitas pessoas acabam falecendo por problemas cardíacos. Eu tenho um histórico, por parte materna na família, de muitas pessoas terem esse problema. Então eu gostaria de falar do infarto agudo do miocárdio. O que é efetivamente esta sigla IAM que mata tanta gente, doutor? Então, o infarto agudo do miocárdio é a principal causa de morte, uma das principais causas de morte da população brasileira, seguida do câncer e das doenças cerebrovasculares, o derrame. O infarto agudo do miocárdio nada mais é do que a interrupção aguda da passagem de sangue por um vaso, no caso se chama coronária, e esse vaso ele tem um processo que vai formando uma placa de gordura, que a gente chama de aterosclerose, ao longo de um período, e por um mecanismo que depois nós vamos citar, ele ocorre no fechamento da circulação e a não passagem de sangue por uma determinada área do coração. E essa área do coração sofre então o infarto, e as células do músculo, se não for restabelecido rápido a circulação, esse infarto vai necrosar e vai vir todas as consequências futuras que o coração vai sofrer. Doutor, até para o telespectador entender, o que é o necrosar? Existem diversas fases. Quando ocorre o infarto, a primeira fase do infarto é a isquemia, é a fase mais aguda. Assim que o coágulo obstruiu a passagem do sangue, o coração já começa a entrar em sofrimento. Ele não recebe sangue, ele não recebe oxigênio, ele não recebe os nutrientes, e ele vai entrando naquela fase da isquemia aguda. Se não for feito o restabelecimento da circulação, seja através de uma medicação ou através do que é popularmente divulgado e conhecido, que seria a angioplastia, aquele balãozinho que vai lá, abre a artéria e coloca o stent e o sangue volta a fluir, aquela área que está sem sangue, ela vai evoluindo da isquemia até a necrose, que seria a fase final do processo, onde a célula morre e forma uma cicatriz que invariavelmente a pessoa vai carregar para o resto da vida, mesmo que ela tenha reperfundido ou voltado a circular o sangue naquela área. Doutor, o que leva um paciente a ter o infarto agudo do miocárdio e quais os principais fatores de risco, por gentileza? Os fatores de risco, eles são bem divulgados aí nas campanhas pelo governo. Os principais, a hipertensão arterial sistêmica, o diabetes, o colesterol, o tabagismo, né? Existe uma grande parte das pessoas que já carregam uma doença genética, uma hereditariedade, e que isso vai se manifestar ao longo da vida. E a somatória de todos esses fatores, hipertensão, tabagismo, dislipidemia, sedentarismo, obesidade, no caso a má nutrição, tudo isso eles vão se somando e acreditando uma maior prevalência, uma maior probabilidade da pessoa vir a ter um infarto ao longo da vida.
citei o meu caso, que eu tenho antecedentes familiares, principalmente por parte de mãe, de diversas mortes de infarto do miocárdio. É hereditário, doutor? Eu tenho também essa tendência, exemplo do que tiveram meus antecessores, de ser uma pessoa em potencial a ter um infarto ou não? Sim, na medicina existem doenças que são carregadas através do DNA da pessoa e ela vai desenvolver ou não, mas ela tem isso no DNA dela e pode vir ao longo da vida a se manifestar. Hoje já é conhecido que pessoas que têm diversos parentes, principalmente de primeiro grau, que têm doença cardiovascular, principalmente precoce, porque essas doenças, em pessoas que têm doenças cardíacas genéticas, doença coronariana genética, eles são os pacientes que chegam no pronto-socorro infartados com idades um pouco abaixo daquela considerada de risco. Então, aos 35, aos 30 anos, 40 anos, e muitas vezes sem outros fatores de risco. É um fator independente, a pessoa pode não ter mais nada e vir a ter um infarto agudo do miocárdio, mesmo sendo até muitas vezes um atleta. Mesmo de alto rendimento, independente do estado físico, ele acaba sendo atingido também. A pessoa que é submetida a um esforço de alto rendimento e tem um histórico, não só ela, mas eles têm que se valorizar todo esse histórico e periodicamente, antes de qualquer temporada, ser feito o famoso check-up, porque a gente vê muitos casos aí acontecendo na mídia de mortes súbitas no esporte. E uma das causas de morte súbita no esporte é a doença coronariana. Existe a miocardiopatia hipertrófica, os aneurismas rotos que acontecem também, a ruptura de aneurismas, mas o infarto agudo do miocárdio é uma das causas em atletas que muitas vezes são pessoas que você não acredita nenhuma probabilidade de ter doença cardíaca. Daí a manifestação genética da doença. Doutor, quais os sinais e sintomas que um paciente tem que prestar atenção que ele está naquele momento infartando, ou algum familiar, um amigo que esteja com ele, perceba que ele está infartando? Quais são os sintomas e os sinais mais comuns para se avaliar e para recorrer a um médico, a um posto ambulatorial mais próximo? Isso é um dado muito importante, porque na maioria das vezes, isso ao longo de 16 anos que eu trabalho em emergência e UTI cardiológica, uma das coisas mais importantes do infartado não é só você saber que está infartando, é você reconhecer o seu infarto precocemente, porque tempo salva coração, tempo salva músculo. O quanto antes você procurar o atendimento médico, você terá mais chance de futuramente ter um coração mais saudável. Os principais sintomas do infarto é a famosa dor no peito, uma dor em constricção, como se você estivesse tendo o tórax comprimido, um angor, uma angústia, um aperto muito grande na região torácica, na região retroesternal, que é essa região aqui do meio do peito, associado a uma sudorese, um suor muito profuso, gelado, palidez, a pessoa fica descorada e pode sentir um desconforto respiratório, ela vai sentir que ela vai ficar mais ofegante. E esses seriam os sintomas clássicos do infarto, apesar de que ao longo desses anos eu já vi diversas maneiras e apresentações de infartos. Dependendo da área que o coração venha a sofrer um infarto, muitas vezes a pessoa pode ter uma dor um pouco mais baixa e confundir até com uma gastrite. Então, se você começou a ter uma dor muito forte
uma dor na região torácica, um pouco mais embaixo, procure também. Não melhorou, tomou já um antiácido, não melhorou, procure um pronto-socorro, seja atendido pelo médico. Ainda mais se for uma pessoa com fatores de risco, principalmente se for com fatores de risco. Não uma pessoa, um adolescente, que é muito mais provável que seja uma gastrite. Mas se for uma pessoa com fatores de risco, tem que procurar ser atendido no pronto-socorro, para descartar o infarto. Já vi pessoas infartando com dores nas costas, achando que era uma dor muscular. E uma das características que é mais popularmente conhecida é que a dor, ela irradia para a região do ombro e para essa primeira parte aqui do húmero do braço. Ela não formiga a mão. A dor, ela irradia para a parte proximal do braço. Começa no peito e irradia para o braço. Pode irradiar para as costas, para a mandíbula. Então são várias as formas de apresentação. Mas a mais clássica, como eu falei, é aquela dor em aperto no peito. Para finalizar o bloco, doutor, eu já ouvi casos, não sei se é folclore, se é verdadeiro, se eu, como especialista, pode me dizer, que também sintomas de diarreia na hora de ter um começo de infarto, isso procede ou é mais um folclore? Não, pode acontecer, a pessoa pode ter uma alteração, uma descarga adrenérgica, quando ela está tendo um quadro agudo, de infarto agudo do miocárdio, e isso acelerar o trânsito intestinal e ocasionar diarreia. Não é um fator que é dito que entra como um critério numa inclusão de um protocolo de dor torácica. Pode acontecer? Pode, já vi várias pessoas relatarem esse fato, mas nos protocolos que a gente estabelece nas emergências, não é prioridade. Não é um sintoma que é questionado. Muito bem, este é o programa Momento Saúde, programa de prestação de serviço ao telespectador. Estamos recebendo aqui no Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Cubatão a presença do Dr. Gustavo Buchmann, ele que é especialista em cardiologia. Vamos a um breve intervalo e já retornamos.